Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcella e hoje só estamos nós dois. Só vai escutar vozes masculinas no episódio. Infelizmente a Val está tendo uma sobrecarga aí de trabalho, de demandas, né, por conta desse novo cenário aqui. Especificamente esse episódio exigiu uma dedicação a mais de estudos e tudo mais. Então a gente decidiu, eu e o Caio, gravar. E provavelmente, quando tiver mais entrevistas, alguns cenários que a gente não precisa de uma demanda maior, a Val vai estar presente e podendo participar novamente. E é isso aí. Hoje a gente já é um assunto que a gente vem abordando em outros episódios, né? Que sempre fala de comunicação não violenta, enfim. E inclusive o ouvinte entrou em contato comigo ontem, querendo saber mais sobre isso, já que a gente citou em vários episódios. Então a gente resolveu fazer um episódio disso, pegamos para estudar um pouquinho, a gente já teve algum contato com isso, né? A gente não é especialistas nessa área de comunicação, porém, eu acho que é uma ferramenta, eu acho que a ideia aqui também é a gente falar como afetou isso a nossa vida, ter contato com técnica de comunicação, né, e desmistificar essa coisa da comunicação. Acho que tem um estigma, né, de quando você fala de técnica de comunicação, de você perder autenticidade, coisas do tipo, né, então... E o legal, né, Caio, explorando essas semanas, né, de estudo, o quanto foi diferente, né, esse novo contato com... A gente vai falar muito da CNV, mas o quanto o generalismo permite a gente explorar e poder trazer outras reflexões em cima da própria técnica, né, de comunicação. Então a gente vai falar um pouco das limitações, a gente vai tentar trazer alguns exemplos que a própria CNV às vezes não traz, né, de entender o processo até biológico da comunicação e dessa dificuldade, né, do surgimento de conflitos. Então, acho que realçando mais uma vez o quanto é importante esse entendimento do generalismo, né, e dessa transcendência de áreas, né, de conhecimento. Isso é fantástico e para a gente foi muito claro, né, o quanto foi ter de novo um contato mais a fundo, né, de entender Exato. essa. Então, é essa coisa, né? Eu sou economista, você é fisioterapeuta e a gente vai falar de comunicação e falando de biologia, falando de personalidade. Então, esse é um exemplo do que é o generalismo, né? Essa parte de transferência de áreas, de raciocínio de áreas para agregar, acho que para a gente até assimilar melhor alguns conteúdos, né? E nesse caso também, eu acho que uma das coisas que empurrou a gente a falar de comunicação hoje é a questão da quarentena também, a questão do isolamento social, que a gente ouviu falar já na quantidade de divórcios que aumentaram no mundo todo por causa dessa convivência juntos, né, de pessoas juntas. Até violência, né? Até Violência dentro de casa. violência, enfim, conflitos com filhos. A partir do momento que a gente perde essa liberdade também de transitar muito, a gente não tem como fugir de alguns conflitos, né? Eles ficam mais latentes do que antes. Conflitos de redes sociais, né? Tem crescido bastante esse cenário polarizado novamente, né? Exato. Então, a gente quer ver uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que a comunicação não violenta a gente vai chamar de técnica aqui, apesar do que o Marshall, né, o Marshall Rosenberg, que criou a técnica, ele não gostava muito desse termo. Inclusive, a gente pensou em dar esse título de uma racionalidade ou uma comunicação racional, uma racionalidade para a comunicação, que a gente acha que tem o fato de você falar só de empatia, de alguns termos que são um pouquinho mais soltos, vamos dizer assim, afasta pessoas diferentes de entrar em contato com a técnica. O próprio nome comunicação não violenta é um nome um pouquinho que eu não, enfim, é o cara que deu o nome, né, o autor que deu o nome para isso, mas é um termo que eu acho que não atrai muitas pessoas, né, um grupo de pessoas muito amplo. Então a ideia também é a gente partir do princípio Ser da mais técnica, técnico, né? que Ser mais foi, técnico em si, né, Caião? sim, Porque, assim, como a gente falou, a gente não é formado, mas a gente vai falar do potencial dessa comunicação. Mas é entrar a fundo no esqueleto da técnica, que é muito técnico, né? Já sim. vai dar essa ferramenta, acredito, para muita gente. Exato. Então, eu acho que é até importante a gente pensar como uma técnica, porque quer dizer que a gente consegue aprender, né? Às vezes se joga muito num universo mais subjetivo, a pessoa acha que é coisa de quem é amoroso, de quem gosta de abraçar os outros, que tem.
E não é isso, né? É uma questão, é um aprendizado mesmo. A gente vai discutir mais para o final também algumas críticas que a gente pode ter frente ao Marshall, né? Que criou a técnica, algumas perspectivas que ele tinha que para a gente não batem muito com o que a ciência traz para a gente, mas a técnica em si ela é muito efetiva, é muito interessante de se explorar. Então a gente pode começar falando do por que a gente tem tanto conflito, né? Uhum. Então, e é interessante que a gente vai remeter, né, ou citar aqui o episódio 9 que a gente explora a polarização política, onde a gente trabalha a questão das personalidades, né, a diferença de personalidades na sociedade. Então, se a gente tem pessoas de personalidades distintas, né, a gente vai ter pessoas com necessidades, com níveis de necessidades distintas também. Então, uma pessoa, por exemplo, todo mundo tem a necessidade de ter liberdade, mas alguns têm muito mais que outras, né? Então, e a partir desse momento, quando você tem um grupo com essa diversidade de indivíduos, inevitavelmente a gente vai ter conflito, né? Sim. E uma Então, das bases na CNV, né, é o que o desentendimento, né, o conflito, ele é motivado por uma necessidade não atendida. Né? Então, essa necessidade não atendida, ela é a essência da gente conseguir chegar numa resolução de conflito, por exemplo. E aí casa com a questão da personalidade. Né? Então, o quanto é difícil isso, né? O quanto é difícil a gente conseguir chegar numa necessidades mútuas, que todo mundo consiga ter sua necessidade estabelecida, sendo que a gente tem uma característica tão diferente na nossa população, né? Como a Big Five, por exemplo. sim. Então, a gente acha também que uma coisa que poderia potencializar muito a parte de comunicação é o entendimento de personalidade. Então, a gente fala bastante disso no nosso episódio número 9, onde a gente cita o Big Five, né, que são os 5 grandes grupos de classificação assim, de características, né, de personalidade, e que facilita a gente também entender onde pode estar o conflito entre indivíduos. Né? Então, Sim. um indivíduo que ele é mais consciencioso, ou seja, ele tende a ser mais organizado, inevitavelmente, vai ter mais conflito com quem tem menos conscienciosidade. Ou quem tem mais abertura a novas experiências, com certeza vai ter mais conflitos, potencial conflitos com quem tem menos abertura a novas experiências. E principalmente quando você está debaixo do mesmo teto, numa comunidade ou num casal. Então, a gente, a partir daqui também já acha que cruzar essas duas coisas é muito importante, ajuda ainda mais a entender os conflitos. Tá? Exatamente. Isso que eu ia falar. Porque se você entender nesse episódio, a gente fala muito que o Big Five ele é uma regulação, como se fosse uma regulação de som. Né? Então você já tem o seu som já meio que regulado, porém você consegue subir ou descer alguns parâmetros, né, desses traços. Mas você nunca vai conseguir subir ao extremo ou abaixar ao extremo. Isso é muito difícil. E é quase impossível para uma pessoa que tem essa característica já muito biológica dentro dela. E como você falou, você juntar o Big Five com a CNV, você aumenta, pela percepção que eu tenho, você aumenta essa empatia. Né? Sendo que a CNV é a empatia por base, Uhum. você entende muito mais o próximo. Né? Então, se você mora com uma pessoa que ela é desorganizada, por exemplo, o seu julgamento, né? Que você considera que ela não organiza as coisas bem, e você consegue entender o Big Five dela, fica muito mais claro o do porquê dela, né? Não tá fazendo isso. Não é contra você, não é contra o ambiente, mas sim porque às vezes é parte dela mesmo não ter essa noção de organização. E aí, para essa pessoa modular ou melhorar esse aspecto dela, de extremo, de desorganização, você precisa criar uma comunicação com ela. Então, a gente vai ver aqui nesse podcast exatamente como é feito geralmente essa comunicação e por que ela não funciona, e como a técnica de comunicação não violenta ela pode clarear esse processo, né? Esse Uhum. movimento de comunicação e entendimento de ambos os lados e aí chegar em acordos, né? Chegar em pedidos e acordos para mudar e para todo mundo ficar melhor, né? Todo mundo se sentir melhor naquela situação. Obviamente que não tem como
nem o Bruno falou, não tem como transformar uma pessoa de personalidade X numa inversa, mas ela sempre pode modular para algo melhor, para algo que gere menos conflito. E lembrando também, Caio, que assim, a base da CNV também não é não é uma ferramenta de manipulação. Uhum. Então, você não quer mudar outra pessoa, né? Isso tem que ficar muito claro. Isso é meio que a base da CNV, você não querer que a pessoa mude, né? Você vai tentar chegar num acordo em que ambos consigam suprir as necessidades, né, de ambos. Exato. E aí a gente chega também nesse ponto de que em cidades, grandes centros urbanos, a gente pode muito bem fugir de problemas de conflito, né? Então a gente pode, como a gente tem mobilidade, vamos dizer assim, em alguns momentos, dentro da pessoa, ela pode simplesmente deixar um monte de conflito para trás dela. Quando a gente está trancafiado no mesmo lugar, isso precisa ser tratado de alguma forma, né? Então a gente viu também com esse isolamento social que tem rolado, que a gente perde essa opção de caminhar, de sair na rua, de ficar o dia inteiro fora, sabe? Então, é natural que os conflitos apareçam ainda mais nesse processo, né? E a própria rotina da pessoa, às vezes, faz com que os conflitos diminuam, né? Não que eles sumam, né? Exato. Mas se você está com um conflito com a sua esposa, ou sei lá, com seu filho, o fato de você ir trabalhar, sua esposa também, se deixar seu filho na escola, meio que esfria, né, o conflito. Até quando chega em casa, às vezes vai aparecer outros assuntos, tal, e acaba nem resolucionando aquele conflito passado. Mas se agora tá todo mundo trancafiado no mesmo lugar, não tem como fugir, né? Se você resoluciona isso, é guerra. Exato. E aí a gente entra numa característica da nossa espécie, que é a nossa comunicação, ela é verbal, né? Ela tem outras, comunicação corporal, tem várias formas da comunicação, mas a gente é a única espécie que tem nesse conjunto, no símbolo. Ou seja, a gente trabalha através de símbolos que a gente consegue passar um para o outro, pensamentos, ideias, sentimentos, através da fala. Então, isso traz uma coisa muito doida na nossa espécie, que é essa parte de você se letrar para se comunicar. Né? Você, ao longo da sua vida, desde a infância, você vai ganhando o potencial de uso da comunicação verbal para passar pensamentos, conhecimentos, sentimentos adiante. Então, a nossa capacidade de fazer coisas no mundo, de manipular objetos, de organizar coisas externamente, ela é possível de forma incrível, ela é possível por causa da nossa comunicação, como o nosso cérebro funciona através de símbolos. Uhum. Então, o Franz de Waal, que a gente sempre cita aqui, que é um primatologista, ele fala que a gente acaba sendo um macaco bipolar, né? Que a gente pode ser um extremamente bondoso ou extremamente ruim. Assim, a nossa capacidade de destruição, De ela é transitar, né? de transitar mesmo, ela é muito extrema. Então ele usa sempre os bonobos, né? Os bonobos e os chimpanzés. Então ele fala que a gente consegue ser mais altruísta que um bonobo e às vezes mais violento do que um chimpanzé. Uhum. Então a comunicação, ela é algo que é muito importante nesse processo de entendimento, de entender o quanto, através da comunicação, a gente consegue construir coisas incrivelmente, vamos dizer, amorosas ou empáticas, ou coisas extremamente agressivas. E Então, é, e importante, né? Porque essa característica do primata, né? Ser agressivo e ser amoroso ao mesmo tempo, automaticamente a gente tem do própria criança, né? Ter esse pensamento binário de certo e errado, bem e mal, e do quanto isso também teve um potencial forte na sobrevivência da nossa espécie. Se isso é tão marcante na gente, e a gente criou tantas marcas, né, sociais, por exemplo, religiões, artes, refletindo isso, e do quanto isso está presente na gente, e quanto isso foi importante no processo de evolução, né, da nossa espécie, de conseguir caracterizar símbolos ou caracterizar aspectos ambientais do que é certo e errado. E acho que, de novo, a gente cai no episódio que a gente explorou bastante isso, que é a moral, né, que é a questão da moralidade, que é o episódio 13, né, de religião. Então, a gente explorou um pouquinho isso, acho que é interessante vocês se aprofundarem nesse episódio, porque a gente fala, né, do porquê que é tão enraizado nosso essa questão da religião e do quanto ela reflete esse aspecto moral, né, do certo e errado,
Por quê? Porque a CNV, ela tenta não anular isso, né? Mas como se isso fosse ruim. Na verdade, num conflito, isso é ruim mesmo, né? Numa resolução de conflito. O que é certo e errado. Você está sempre tentando, nessa guerra de disputa de quem está certo e quem está errado, mas ao mesmo tempo isso foi importante para nossa espécie, né? Então isso está muito presente na gente, por isso que é uma técnica, então por isso que a gente tem que treinar isso. Exato. Então, assim, a gente sabe o potencial, acho que todo mundo que está ouvindo aqui sabe o potencial que tem, a comunicação tem de fazer coisas maravilhosas ou estragar coisas, né? Então, uma péssima comunicação, as coisas que a gente fala, às vezes, ou como a gente constrói ao longo do tempo uma comunicação, uma relação com as pessoas, ela pode destruir famílias, comunidades e, dependendo da autoridade que você tem, você pode começar uma guerra, você pode conseguir começar conflitos imensos, né? Então, a gente vai pegar mais do universo micro das relações e para não também porque a CNV é uma coisa bem extensa, bem ampla e que a gente vai tentar fazer uma coisa mais prática aqui, mais direta e não expandir tanto para outros universos, tá? Então, lembrando que o Marshall conseguiu transcender isso para conflitos sociais, né? Então ele já isso. conseguiu remediar conflitos entre duas tribos, por exemplo, acho que na Nigéria, na África, em algum local da África, em que eram tipo décadas de conflito, centenas de mortes, e ele conseguiu colocar os dois grandes clãs, né, das tribos em reunião e conseguiram chegar num consenso de necessidade. Então, para vocês verem o potencial dessa técnica, né, dessa comunicação, e que, claro, a gente vai explorar para o micro, mas sim, ela pode sim ser transcendida para algo mais macros. Mas como o nosso propósito é realmente auxiliar os nossos ouvintes, assim, e como ajudou muito nós, né, Caio, tendo Isso. contato com isso, a gente vai tentar dar alguns exemplos e explorar a fundo nesse episódio. E assim, né, novamente a gente volta para essa questão de ser uma técnica, afasta algumas pessoas, mas atrai outras, né? Então a gente vai falar aqui a partir da ideia de técnica, porque eu acho que o público que teve mais contato com o CNV até hoje, que é a comunicação não violenta, ele acaba sendo de um espectro de personalidade muito específico. Então, acho que a gente falar a partir da técnica, da organização lógica da comunicação, vai atrair um outro público. Isso não tem nada a ver com falta de autenticidade, porque muita gente fala assim, se eu começar a pensar no que eu vou falar, não, a gente vai ver que o quanto a gente também aprende uma linguagem, a gente se acostuma com o jeito de falar, então, como a gente rever isso, pode trazer mudanças significativas. Né? E a gente vai até explorar também o porquê que isso acontece tão fácil, por que a gente tende a partir para uma comunicação ruim de uma forma tão rápida, né? E tão fácil. Perfeito. Então a gente tem algumas, né? Acho que o Bruno pode falar um pouco das bases biológicas que facilitam a comunicação entre a gente. Pois é, estudando esse episódio, como a CNV ela tem essa base da empatia, né, de tentar sentir o que o outro tá expressando, né, que é uma base muito forte dentro da nossa espécie. Entretanto, ela tem que ter uma separação do que é o arcabouço que envolve essa comunicação. Então, você vai ver, por exemplo, vários animais que têm essa empatia, porém a gente tem que tentar não confundir o que seria empatia, que é essa sensação, esse sentimento pelo próximo, né? Que é a habilidade de compartilhar e entender o sentimento do próximo, como, por exemplo, o altruísmo. Então, se você vê algum animal tomando uma atitude para defender o bando, não quer dizer que ele está tendo uma sensação empática, ele está tendo uma atitude altruísta, né? Que tem muito a ver com o kin selection, né? Que é a seleção em grupo, que a biologia evolutiva fala. Que o importante é você conseguir passar os seus genes, mas também o do seu grupo, né? Dos seus parentes, por isso que chama kin selection, que entra no altruísmo recíproco. Então, por exemplo, você vê está assistindo um National Geographic, por exemplo, e você vê que um bando de esquilos, por exemplo, quando eles observam um gavião, ele comunica a todos os outros e todos se protegem. Então ele tomou uma atitude altruísta, né, de poder proteger o clã. E o altruísmo recíproco é quando você toma uma atitude, mas esperando aquilo em troca.
Então, você vê alguns pássaros, por exemplo, que tira pulga e carrapato do outro, só que ele espera que o outro também tire dele. Então, você tem um mecanismo de troca aí, de atitude, né? Agora, o, a empatia em si, ela envolve mecanismos biológicos de sistema nervoso central muito característico, né? Que é, por exemplo, o neurônio espelho. Então, os grandes primatas todos apresentam isso, né, como característica. E como base desse neurônio espelho é essa autopercepção, você entender quem é você e quem é o próximo, né? Então, todos os primatas apresentam isso. E um teste interessante que eles fazem é pintar o rosto do primata e colocar ele no espelho. Então, se ele sabe que é ele vai tentar limpar a sujeira do rosto. E todos fazem, né? Os bonobos, os chimpanzés, gorilas. Então, é importante a gente entender isso, porque a gente não pode ser ingênuo de pensar que a empatia, o altruísmo é só para o bem próprio, né? É só para o próximo, na verdade. Então, você toma essas atitudes muito para preservar geneticamente a passagem do seu gene, né? O processo evolutivo. Então, é todo um cenário complexo, né? Que envolve você tomar uma atitude em relação ao próximo. Então, como a CNV é a base disso, é importante a gente deixar claro o quanto na biologia isso é complexo, não é tão simples assim, o animal que bonitinho, ele está tomando essa atitude só para ajudar o próximo. Não, ele está tomando essa atitude para ajudar o próximo, mas também ele, como altruísmo recíproco, ele está esperando algo em troca e que esse fato dele ajudar o próximo vai fazer com que ele consiga passar para frente os seus genes. Então, para a gente ter essa característica nossa hoje preservada, desde os primatas até hoje, ou seja, a gente está falando aí de mais de 8 milhões de anos, é sinal que teve um grande fator positivo, né? A gente Uma ter vantagem, né? uma vantagem evolutiva. Nós temos Exato. essa empatia base, né? Básica, biológica nossa. E é isso. E aí a gente chega na comunicação não violenta, que galera, para falar a verdade, assim, não é fácil, tá? Sim, não é nada fácil. E então, o que a gente vai passar aqui, ela exige muita prática, ela exige você exercitar, achar coisas na sua vida, ou alguns conflitos, e tentar, por conta própria, tocar ela com alguma outra pessoa, aplicar a prática de alguma outra pessoa. E outra pessoa também, quanto mais ela souber sobre a técnica, né, e sobre esse tipo de comunicação, mais vocês conseguem explorar e chegar à resolução de um conflito. Tá? Então, a base teórica que a gente vai passar aqui, ela é mais para simplificar também o aprendizado e a lembrança, tá, de como ela funciona. Tá? Então, assim, para mim não foi fácil, até hoje eu esqueço, né? Até recentemente também tive conflitos que eu falei, putz, vou ter que reler algumas coisas, porque a gente não é uma coisa que faz parte de como a gente organiza as coisas na nossa cabeça e nossos sentimentos. Então não foi fácil, não sei para o Bruno, mas para mim não foi fácil, porém me trouxe muitos benefícios. Assim, eu resolvi conflitos de uma forma muito legal, muito eficaz, e para mim foi um baita aprendizado. Eu não sei para o Bruno como foi o impacto para ele, assim, de aprender um pouco sobre a Cara, CNV. eu tive contato com o CNV por você, né? Porque o Aham. Vitor teve uma vivência aí com vocês na época da lagartixa preta. E acho que vocês estavam estudando isso e tudo mais. Daí ele passou para mim, comecei a estudar, daí você foi fazer o curso da corrida ancestral lá em Limeira. Uhum. Acho que eu troquei um pouco de ideia com você na época. E assim, eu sou uma pessoa bem pacífica, né? Difícil arrumar alguma treta. E em casa nunca teve assim conflitos de bem grandes assim, né? Em casa coisas simples, mas em questões de relacionamento isso ajuda muito. Para mim, por exemplo, com a Val é bem claro o quanto a CNV ajuda em momentos que a gente está em fases agudas assim. O quanto ser objetivo, né? Ser claro na explicação, do quanto o outro conseguir entender o que você está precisando de verdade. Ajuda, mas não é fácil, realmente não é. Tem momentos que você se pega e você, putz, não devia ter falado dessa forma, né? E Uhum. o que eu acho fascinante é que, como é uma técnica. Bom, para deixar claro, a gente não é formado nisso, né? Então, a gente estudou por parte e conseguiu implementar muita coisa. Então, vale a pena vocês conseguirem pegar esse esqueleto do que a gente for falar aqui, porém se aprofundar
depois do episódio, para quem se interessar. A gente vai deixar um link com um documento, como esses episódios que a gente elabora mais, a gente sempre deixa um link na descrição do episódio para o documento. A gente vai colocar alguns workshops, colocar alguns materiais por lá, livros e tudo mais. Aí quem quiser, a gente sempre incentiva as pessoas a depois se aprofundarem mais. Sim. Aqui é meio que para convencer, né, a galera aí atrás, tipo, né, É verdade. que é E bem é muito interessante. legal, porque eu falei para a Val esses dias, porque um conhecimento que parece meio da psicologia, né? Sim. Então, resolução de conflitos, no O caso. Marshall é psicólogo, né? Exato. Mas a formação ou o conhecimento em si dela, você não precisa ser psicólogo, né, para poder Não, não é. implementar. Então, é uma ferramenta extremamente anarquista, posso dizer assim, né? Porque ela é aberta, né? Então, ela não tem barreiras, ela não tem limites, né, para você ter acesso e você implementar isso. Então, acho isso muito bacana. É importante a prática, né? Então, assim, para começar, a gente podia dar um exemplo de comunicação comum. Pelo menos sempre foi muito comum na minha vida, né? Então, assim, a pessoa chega, então, vamos supor, estou com a minha companheira, ela chega e faz alguma coisa, ou fala uma coisa que eu não gosto, que eu acho ruim, né? Então, às vezes, essa comunicação pode ser de tipo, eu não falo que eu tô bravo, eu fiquei puto, não falo, mas eu faço questão automaticamente de demonstrar que eu não estou feliz de forma corporal, né? Fecha a cara, ou fico Uhum. distanciado, longe. Aí a pessoa vai lá, nota que você tá bravo, tá puto com alguma coisa, e pergunta, você tá bravo comigo, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí, geralmente, a resposta vai ser, não, 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 nada não, tá tranquilo, não aconteceu nada. E fecha aquele semblante do mesmo jeito, né? Da mesma forma. E aí, na verdade, assim, se algo é falado também, na hora que eu for falar, não vai dar certo, vai dar alguma merda. De Então, às vezes, imediato, né? de imediato, assim, você vai estar com a cabeça quente, você vai dar algum coice, alguma coisa assim, que não vai dar em nada. Mas, ao mesmo tempo, você fica com o corpo sinalizando que tá alguma coisa errada. E aí, eu percebi também, ao longo do tempo, que, na verdade, a minha expectativa era que a pessoa entendesse o que ela fala, já soubesse a priori, o que eu ficava puto que a pessoa não sacou que ela falou besteira, ela não Uhum. entendeu o que eu senti quando ela falou besteira, e ela não veio com uma solução para aquilo. Então, Uhum. geralmente, eu estou falando de mim, tá? Mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo podem achar algo próximo disso. Mas geralmente a minha braveza é isso, ela não percebeu, ela falou, ela me julgou, e ela não só não percebeu, como ela não veio com uma solução pronta. E ela Já não tá veio pedir querendo. desculpa. Hã? Não veio pedir desculpa Já não de veio pedir imediato. desculpa. Então a gente já espera que a outra pessoa entenda tudo que aconteceu dentro da gente e que venha já pedindo desculpa e já falando exatamente o que vai limpar a barra ou vai fazer você se sentir aliviado com aquela situação. É interessante porque se a pessoa vem às vezes pede desculpa, você não está satisfeito. Isso, se ela exato. Se ela fala assim, não, desculpa. Aí você fala assim, não, mano, desculpa do quê? Né? Como Mas assim, e aí, desculpa? ajudou Você, o quê, né? Você queria. tipo assim, e daí, desculpa, mas por que desculpa, né? Aí você quer cozinhar a pessoa para ela, e se ela não acerta exatamente o que você está sentindo, você fica puto. É. Você fala, você não me conhece, não é possível, você é cega, você não percebe as coisas que você faz, e não sei o que, não sei o que lá. Esse é um exemplo básico de comunicação violenta, que ele chama. Eu não gosto muito do termo, Isso. mas é isso que ele dá, essa comunicação. É uma comunicação Comunicação violenta. chacal, né? Ele dá um exemplo do chacal e da girafa, né? Exato. O chacal é a comunicação violenta e a girafa é a comunicação não violenta, né? Exato. Então, é muito louco como isso é comum, sempre foi comum. E quando você lê, quando eu comecei a ter contato com o CNV e li o livro, você dá risada, mas aquela risada meio de tipo, meu, já vi tantas vezes isso acontecer, né? Durante o livro todo, assim, você vai vendo os exemplos e tudo mais, você vai dando risada porque você fala, putz, isso é muito comum. Isso acontece com Sim. todo mundo e toda hora, né? Então, a gente vai ver como um conflito, a gente vai tentar explorar alguns conceitos e como um conflito pode ser organizado, como a gente pode organizar a nossa fala, o nosso raciocínio em cima de uma situação de conflito. Então a gente começa direto com as necessidades humanas.
né? Então a gente começa direto falando que é um ponto-chave da comunicação não violenta, da CNV, que é a listar as necessidades. Então, assim, a gente começa a se letrar com as nossas necessidades, porque às vezes a gente tem necessidade, mas a gente não consegue externalizar, a gente não consegue organizar elas. Então, a gente tem um conjunto, o Marshall, né, a CNV, ela oferece um conjunto de necessidades humanas, né, e que são básicas e que ela vai conectar com sentimentos, tá? Então, as necessidades, elas são moldadas também de acordo com a cultura e dentro da cultura com as personalidades. Tá? Então, não é toda cultura que vai enxergar as necessidades ou vai dar peso para as necessidades de uma forma igual. Então, uma cultura, ela pode ser que a necessidade de privacidade, vamos dizer assim, ou de ser respeitado individualmente, ela seja mais exacerbada, enquanto que outra cultura isso não é tão presente. Apesar disso, dessas modulações de necessidades, elas estão presentes em geral em culturas humanas como um todo. Tá? Alguma coisa a dizer sobre isso, Bruno, antes de a gente dar os exemplos? Não, era basicamente isso, né? Estudando, foi muito interessante, porque era uma visão minha de ter estudado a parte do Big Five, e o Caio tem essa pegada da antropologia, né? Daí eu falei assim, Caio, todas as necessidades humanas são universais, né? Mas como que se as linguagens são diferentes, como que as pessoas conseguem consolidar essas universidades, essas necessidades, né? Ou explorar elas, ou tentar solucionar elas? E a ideia é essa, né? Que às vezes essa necessidade às vezes nem existe, ou não que ela não exista, mas ela é interpretada de forma diferente de acordo com cada cultura, né? E a Cada linguagem língua, né? de acessar ela é diferente. Exato. Então, é difícil você falar de universal, porque as diferenças culturais e de linguagem organizam isso de forma distinta. A gente fala um pouco disso quando a gente fala de dor, em um dos episódios, né, com o Paulo Bastos, que a gente Sim. fala também de como o que é dor para a gente, para algumas culturas indígenas, eles não classificam como dor. Eles então têm essas diferenciações. Mas a gente vai focar mais na nossa cultura e nas necessidades que a CNV lista. Tá? E aí a gente vai entender por que elas são que elas são centrais Sim. na parte de comunicação. E aí E então aqui... só para fechar, Caio, um Ah, exemplo claro e muito legal é o filme A Chegada, né? Que sim, você só dar um spoiler aqui. Você tem a chegada dos extraterrestres, só que os humanos não conseguem entender o que os extraterrestres querem, porque é um mundo de símbolos e de linguagem em que eles não se entendem, né? Então o ET queria passar a necessidade deles para os humanos, né? Só que os humanos não conseguiam entender, estavam jogando bala neles, né? Tentando explodir as naves e não aham. conseguiam. Mas por quê? Porque não estava tendo essa comunicação. E isso me veio muito à tona quando eu estava estudando, em que, peraí, mas e se a linguagem é diferente? Né? Como que faz isso? Né? Então esse é um bom exemplo. Tá? E é bem interessante, porque para você, no caso, mais spoiler, tá, galera, do filme, infelizmente. No caso, tem toda essa questão antropológica também da necessidade de contato para você entender a língua. Que a antropologia cultural meio que sacou, que você precisa estar lá junto com essa outra cultura para você entender como eles organizam, como eles sentem, como eles organizam sentimentos, o que eles veem, como eles organizam. Para a gente, uma árvore tem uma folha, tem um micro-organismo ali dentro, mas para outra cultura ele pode organizar aquilo de outra forma, completamente diferente. A floresta como um todo pode ser uma entidade, e aí você interage com a entidade, não com o conjunto de árvores. Então você tem todas essas diferenças de comunicação que é bem interessante da parte de linguística e cultura, e que batem também nas necessidades, como a gente organiza a nossa linguagem. Mas enfim, necessidades humanas. Tá? Então ele classifica aqui em 6 grupos. Tá? Então ele fala de necessidades físicas, que é abrigo, água, alimento, ar. A gente tem a necessidade por autonomia, que a gente escolhe os nossos próprios sonhos, objetivos e valores. A gente tem necessidade por celebração, tá? Celebração da criação da vida, de sonhos que a gente realizou, de luto também, de você tem um conjunto de coisas que elaboram as perdas.
A gente tem necessidade por um grupo de integridade, que é autenticidade, autovalorização, criatividade, significado. A gente tem necessidade por essas coisas. A gente tem necessidade por independência, né, por apoio do indivíduo ou de grupos, por calor humano, por compreensão. A gente tem necessidade também de lazer, de diversão, de comunhão espiritual, né, que tem a ver com beleza, com harmonia, com inspiração. E cada indivíduo vai ter uma necessidade disso mais forte do que a outra, desses todos os itens, né? Então, e aí, qual que é a grande pegada? A grande pegada é que dessas necessidades, quando elas são satisfeitas, elas geram sentimentos. Quando elas não são satisfeitas, elas geram um outro grupo de sentimentos, tá? E aí a gente vai ter, quando a gente tem essas necessidades satisfeitas, vão ter sentimentos bons. Quando a gente não tem essas necessidades satisfeitas, a gente vai ter sentimentos ruins. Tá? Então, para a gente... E aí, o que acontece? Qual que é o ponto? Então, vocês vão imaginar o seguinte. A necessidade é um núcleo, né, de um círculo, assim, central. E aí tem um outro círculo, que a necessidade está dentro deles, que é de sentimentos. Então, a necessidade é o fruto dos sentimentos, né? Fruto não, é o que vai dar o nascimento de sentimentos. Essa é a lógica. E é importante, eu acho que é interessante vocês lerem, depois a gente vai mandar as referências para vocês, mas o Marshall também listou os sentimentos, né? Então ele listou os sentimentos quando ele é atendido, a sua necessidade é atendida, e os sentimentos de quando a sua necessidade não é atendida. Porque a maioria das pessoas não tem uma autopercepção. Isso para mim ficou muito claro quando eu comecei a estudar. Assim, peraí, o que eu estou sentindo? O que eu sinto quando tal pessoa faz a determinada atitude ou determinada palavra para mim? O que eu sinto? Né? Então, essa autopercepção de sentimento, ela às vezes não é externada, né? A gente não fala, a gente não interpreta. Então, isso é importante. E a grande riqueza dessa comunicação é o autoconhecimento, muito forte, né? Então, você se autoconhecer e conseguir explorar o que você sente, né? O que você está sentindo e qual é a relação desse sentimento com as necessidades específicas que o Caio acabou de listar. Por exemplo, né, a gente pode tentar fazer um exemplo aqui na hora. Então, um sentimento para necessidades que são atendidas. Então, o exemplo que ele dá aqui de sentimentos positivos, né, ou seja, as necessidades foram atendidas. Então, eu me sinto confiante. Eu me sinto confiante porque a minha necessidade de expressar autenticidade, ela foi suprida. Então, se eu posso me expressar com a minha autenticidade, eu tenho um feedback positivo de sentimento, né, de confiança. Então, e a mesma coisa pode acontecer para o negativo. Então, se você tem um sentimento negativo, vamos dizer assim, eu me sinto abandonado, porque a minha necessidade física de abrigo não foi suprida. Então, assim, eu me sinto abandonado porque, que é um sentimento ruim, que me leva a uma necessidade não atendida por abrigo. E assim vai. Então, cada sentimento, então o que acontece? Você identifica o sentimento e o sentimento você vai linkar ele com uma necessidade que não foi atendida. Essa necessidade que não foi atendida que precisa ser suprida para mudar o seu sentimento. Tá? Então, Sim. É mais ou menos essa lógica. Então, a gente precisa ganhar, a gente precisa ser letrado nisso, nos sentimentos e nas nossas necessidades. Para aí, é isso que a gente vai comunicar para outra pessoa, comunicar para o grupo, para eles entenderem o que está acontecendo dentro de você. E aí você partir para uma solução. Uhum. E aí vem toda a parte de letramento também, saber o que é um sentimento seu e o que é uma interpretação dos outros. Né? Então, por exemplo, eu me sinto mal compreendido. Para o Marshall, o sentimento de mal compreendido é mais uma interpretação frente aos outros do que realmente um sentimento seu. Né? Eu me sinto maltratado. É muito vago, é algo que você está relacionando com como os outros, como você está interpretando os outros, e não um sentimento próprio seu.
Então, a gente tem que passar por todo esse processo de entender as necessidades, entender sentimentos, e a gente está sentindo algo, achar um vocabulário para esse sentimento, e aí conseguir entender que necessidade não está sendo suprida. Porque é a partir daí que a gente vai se comunicar. Tá? Então, a gente vai dar um exemplo com os componentes da CNV. Então, esses dois são centrais, né? Então, necessidade e sentimento. Então, qual que é os 4 componentes da CNV? A gente vai ter observação, a gente vai começar com uma observação na comunicação, depois a gente vai para o sentimento, depois a gente vai para a necessidade e depois a gente vai para um pedido. Tá? Então, vamos dar um exemplo. É a estruturação, né, Caio? Isso é importante. Isso, a estrutura. A estruturação até de pensamento e de formulação de uma pergunta, por exemplo, ou de um pedido, no caso. Exato. Né? É interessante. Então, só repetindo para você, se quem quiser tomar nota, então são 4 pilares, né? Observação, então você faz uma observação, você fala de um sentimento seu, da sua necessidade, não sendo suprida ou suprida, né? E um pedido. Né? Então, são 4 pilares importantes que a gente vai explorar. Na verdade, já explorou um pouco, só que a gente vai dar uns exemplos agora. Então, assim, a gente tem um exemplo aqui de uma mãe que está reclamando do filho que é bagunceiro. Tá? Então, assim, a mãe fala assim: você é muito desorganizado, sempre deixa suas roupas espalhadas pela casa. Você acha que eu sou sua empregada? E essa é uma comunicação que, para a CNV, é uma comunicação muito ruim. Por quê? Você é muito desorganizado, é um julgamento. Você não está trabalhando com um fato. Você sempre deixa suas roupas espalhadas pela casa. Sempre também é uma generalização. Não tem como sempre alguém fazer alguma coisa toda hora, todo instante. Então, sempre. A partir do momento que você fala desorganizado e sempre deixa, automaticamente a pessoa já entra em modo de defesa. Defesa. Uhum. Defesa, porque é um julgamento, você está julgando, você já está colocando a pessoa numa caixinha. Então, e aí você acha que eu sou sua empregada, é um ataque final. Então, assim, é uma comunicação muito ruim, que é muito comum a gente fazer. Porque a gente vai guardando, e quando fala, já está com raiva do outro e já toca o terror. É que às vezes essa pessoa que fez essa pergunta, ela tá ou querendo atacar mesmo, né, o outro, mas eu acredito que o objetivo dela é que o filho organize as coisas dele, né? Mas a forma com que ela teve a linguagem para isso, para o filho dela, ela passou longe de tentar esse objetivo, de chegar nesse objetivo. Né? Então, isso que é interessante, a formulação na pergunta para você conseguir chegar na comunicação para que o outro consiga suprir a sua necessidade. Né? E você fazer um pedido. Então, assim, reformulando esse mesmo cenário, como é que ficaria usando os 4 componentes, né? Então, a gente começa pela observação. Então, vamos supor o nome do filho é Roberto. Então, a observação é a seguinte, da mãe. Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, aí vem o sentimento. Fico irritada. E aí vem a necessidade, porque eu preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. E aí vem o pedido. Você poderia colocar suas meias sempre no cesto de roupas sujas? Tá? Então, essa é a ideia. Então, a gente começa com observação, um fato neutro, né, que é 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV. Não está atacando ninguém. Você está falando que dá para outra pessoa ver que está lá. Né? Detalhado, né, Caio? Isso é importante. Detalhado. Quanto mais detalhe, a gente vai explorar depois a observação e pedido. E aí ela fala do sentimento, ela fica irritada. E ela fica irritada, ou seja, um sentimento negativo, porque uma necessidade não está sendo suprida. Qual a necessidade que ela tem? Ela ela precisa de um espaço comum em ordem. Né? Um espaço que elas têm, a casa que eles têm em comum, em ordem. E aí vem um pedido específico. Você poderia colocar suas meias sempre no cesto de roupas sujas quando você chega, ou quando você chega da escola, ou antes de você tomar banho? Quanto mais específico, melhor. Tá? Então, observação, sentimento e necessidade. Né? E o pedido. E o pedido. E aí, a gente tem... O ideal é os dois o grupo de pessoas envolvidos, saber se comunicar dessa forma. Mas se um lado já sabe se comunicar assim, o outro pode aprender também e pode ter resultados em cima disso.
né? Então, assim, e aí são duas partes gerais da CNV. Então, essa é a técnica, e aí você tem duas partes gerais da CNV, que é um expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes, e o outro é receber com empatia por meio dos 4 componentes. Então, o outro lado também tem que entender que é uma necessidade tem um sentimento, e aí vai ter o pedido e a observação com base o pedido com base na observação, né? Uma mudança daquela observação. Tá? Isso, Então, nesse caso, o filho poderia falar do sentimento dele, da exato. necessidade dele, e fazer um pedido para a mãe, né? Ser uma réplica, por exemplo, né? Uhum, Dele não querer, por exemplo, pegar as meias, né? sim. E aí, assim, a gente vai... O que é uma observação? Isso é bem interessante, que é muito próximo do universo científico, né? Porque é o quê? Quanto mais objetivo você for no que você está fazendo, melhor a qualidade do seu estudo, né? Quanto mais amplo você jogar, mais difícil vai ser provar aquilo que você quer chegar numa qualidade de um estudo de qualidade. Então, tem que ser muito específico no que você está fazendo. Então, o fato específico, se não tem um fato físico, ou pode ser uma agressão, pode ser um xingamento, fala o momento específico, né? Então, assim, você sempre, vamos dizer, você está sempre falando alto no telefone. Na hora que você fala isso, você já está falando que a pessoa é sem noção. É isso que você está falando, né? Porque não é sempre. Então, dá sempre, a observação tem que ser muito pontual. Ontem, ou agora há pouco, há meia hora atrás, você estava no telefone, você estava falando um pouco alto também um julgamento, né? Você estava falando num ponto que eu estava ouvindo do meu quarto. Será, né? Então, a partir daí é uma observação. E quando também? Então, sempre que tem uma briga de casal, eu e minha companheira, é sempre assim, me dá um exemplo específico, senão não dá para eu trabalhar em cima dele. Ah, Sim. ontem, semana passada, tal dia você fez assim, 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 assado. Ok, essa é uma observação. Se não, se você não faz isso, cai automaticamente para o julgamento. Não, perfeito. E esses detalhes a gente deixa passar. Isso eu acho que é o que está mais em falta na nossa comunicação aqui, pelo menos no Ocidente, eu acredito. Uhum. E é essa não especificação dos acontecimentos, né, dos fatos em si. Né? Então, quando a gente generaliza, você abre brecha para o que você está falando ser uma moral, né? Você está com julgamento, né? Com Exato, pré-julgamento. E aí você bloqueia. O que você continuar falando, a pessoa está vendo que você está atacando ela. exato. Então, assim, uma coisa que é bem comum, por exemplo, eu já trabalho com finanças pessoais e às vezes tem muito conflito de casal com a questão financeira. E aí um lado gasta muito, outro lado quer guardar dinheiro. E aí, na hora que vai falar de guardar dinheiro, fala assim, pô, a gente precisa guardar mais dinheiro, meu, estamos gastando tudo. A outra pessoa automaticamente ouve, você é irresponsável, você está gastando, você é sem noção com o dinheiro, você gasta tudo que a gente tem. Então, qual que seria a solução? Observação, seja objetivo. A gente precisa guardar R$ 300 por mês. Hoje a gente não consegue guardar isso. Será que a gente consegue chegar lá? Né? Quanto mais específico for, melhor. Tá? O que você tá gastando, o que vocês estão gastando, por exemplo, né? Uhum, A gente está gastando muito, né? Mas o que a gente está gastando? Então, sentar e ver, né, detalhado o que está aumentado, tá subindo bastante no consumo da casa, por exemplo. isso. Então, Então, assim, esses detalhes são importantes. a gente gasta muito. Ou você fala assim, a gente gasta mais de R$ 7.000 por mês. Esse é o nosso gasto. Então, quanto mais específico for, menor o espaço para julgamento, para a pessoa entender como julgamento. Tá? Então, isso é Sim. muito importante nessa fase de observação. Seja específico. Tal dia, tal hora, tal momento, ou tal número, ou tal coisa, para diminuir. E aí que acontece também, muitas pessoas acham que é óbvio. Eu não preciso falar porque é óbvio. Por que eu vou falar que está uma bagunça se é óbvio que está uma bagunça? Porque as pessoas são diferentes, elas vêm de jeito diferente. Tá? Então, às vezes, você tem que especificar. Né? Então, É que para acha uma que pessoa deve... a bagunça ela não é um problema. Exato, não é um E problema. para outra pessoa a bagunça é um grande problema. Né? Então Exato. por isso que não é óbvio.
né? Sim. Então, e aí quanto isso bate nas duas pontas, né? O objetivo, ser objetivo também vai bater na parte dos pedidos, né? Então, e a gente é uma maquininha de viés, a gente sempre vê as coisas de acordo com o nosso viés. Então, a gente cria também imagens, é uma tendência nossa, natural, de economizar energia, de criar categorias cada vez maiores para as coisas, vamos dizer assim. Só que nisso a gente também inviabiliza a comunicação, porque nem sempre o grupo que você criou, a categoria de limpeza, a categoria de arrumação, de bagunça, se você não destrinchar ela, você não vai saber se é a mesma que a outra, que é da outra pessoa. É até Então, o pensamento binário, né, Caio? exato. Então, certo e errado, né? Mas qual que é esse limite, né, do que é o certo, do que é o errado para um indivíduo e para o outro, Sim, né? O que é organizado e desorganizado, né? Então, por isso que é complexo mesmo, e aí que não é intuitivo, né? Então, só da exato. pessoa, às vezes, só apontar, mas de forma bem generalista, né, o problema, já cria essa noção que você está errado e o outro está certo. Exato. E aí, como a gente já tem uma tendência também a criar essas categorias, a gente cria personagens também de comportamento, por exemplo. Então, com o tempo, conforme a gente vai morando eu e minha companheira, a gente já cria estereótipos de comportamento um do outro, e que a gente qualquer coisa que ela fala que passe perto de um julgamento, eu já simulo o que ela está querendo dizer. Então, e aí pode ter uma conotação extremamente negativa rápido, porque a gente trabalha com estereótipos, a gente cria para economizar energia. E aí é importante esse tipo de ação de comunicação para a gente recalibrar esses estereótipos, que as pessoas podem mudar. Eu sei que de acordo com a idade isso diminui, mas porém, se a gente muda as estratégias, a gente muda como a gente se comunica, a pessoa pode mudar. Então, é importante a gente tentar ver esses vieses que a gente tem e quebrar esse viés e a gente ser mais específico também na comunicação, né? Então, isso é comum, né? A gente vê pessoas que brigam a vida inteira e conflitos bestas, às vezes por 30, 40 anos, porque Sim. sempre insiste no mesmo maneira de se comunicar, né? E aí a gente entra no pedido também, que é a outra ponta, né? E aí, o que é importante no pedido é uma linguagem que o Marx chama de linguagem positiva. Então, é muito mais fácil você dizer o que você não quer do que você dizer o que você quer. Dizer o que você quer é extremamente difícil. E às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. E aí, o que a gente quer tem que ser, o pedido, né? São ações concretas, devem ser ações concretas. E não coisas vagas, né? Eu quero que você não seja assim. Tá, então você quer que eu seja como? Né? Você E quer, estou como dando que é, exemplo, estou né? falando da comunicação, tô falando, né, que eu não quero água. Tá, mas o que você quer então? Né? Aí, Criança é bizarro isso, né? O pai pede, filho, não, eu não quero que você vá para a piscina. E a criança vai, né? Então é como se no cérebro dela ela não consegue diferenciar o que o pai pediu para fazer ou não fazer. Por isso que às vezes seria melhor ele falar, filho, você não quer ir no parquinho, brincar no sim. parquinho, ao invés de ir na piscina? Né? Então você pediu e criou uma possibilidade, né? Você pediu o que você gostaria e criou uma possibilidade. Então, o importante aqui é evitar frases vagas. Então, ou pedidos vagos. Então, é muito interessante, assim, que eu sempre morei em casas coletivas, né? Então, assim, colecionei treta, né, ao longo desses anos. E aí tinha uma amiga que morava comigo em Santo André, em casa, e aí ela tinha uma percepção de limpeza muito diferente do resto da galera. Então, para ela, limpar a sala era uma coisa, para a gente era outra, né? Em termos dos detalhes. E Em casa é aí, assim. pois é. E aí, o que acontece? Ela, uma vez, a gente teve uma reunião para debater essa questão da limpeza, que ela estava extremamente insatisfeita com aquilo, né? Porque a necessidade dela de um espaço limpo e organizado não estava sendo atendida. E aí foi engraçado que ela falou assim, por exemplo, esse tapetinho, né, o tapetinho, não tá, vocês nunca limparam ele. Eu falei assim, não, a gente limpou, eu limpei.
Aí ela falou, Uhum. não, não tá limpo. Isso aqui para vocês é limpo? Eu falei assim, olha, fala para mim, descreve para mim como é que se limpa um tapete. Mas eu não preciso falar. Ela falou, é óbvio. Eu falei, não, não é óbvio. Aí, então, tipo, deixa claro qual que é o pedido, porque as pessoas têm essa, principalmente em ambiente mais coletivo, você precisa estabelecer coisas bem específicas para diminuir conflito. Não é à toa que os espaços coletivos que eu visitei, os mais organizados são os que têm mais manual, entendeu? E por quê? Porque, putz, e que tem menos conflito no final, porque está lá escrito, entendeu? E aí quando não está escrito, quando não está especificado, nunca sai do teu jeito, porque você está sempre esperando que a pessoa adivinhe o jeito que você quer. E não vai Sim, acontecer. Né? verdade. Então peça exatamente como você quer. E a gente falou, tá, é para lavar então, esfregar, água, sabão, beleza. E a gente fez uma lista, olha, limpar a sala constitui de varrer, passar pano, lavar com água, sabão, tapetinho, colocar para secar, papapá, papapá, pronto. Né? Só que Sim. tem um tabu de você ser específico, de você pedir coisas específicas. E foi E muito é importante engraçado isso. também, Canhão, que o pedido, não só o pedido, né, mas a própria CNV, a galera confunde comunicação não violenta com ser simpático, Exato, né? exato. E às vezes é o contrário, né? Você pode ver o próprio Marshall, pelo menos nos vídeos, ele parece ser um cara arrogante, né? Uhum. Porque ele é sério e na verdade a CNV, quando você fala de sentimento, quando você fala o seu sentimento, às vezes você não não é que você não está sendo simpático, às vezes você está falando o que você está sentindo, né? Então o fato de você falar o que você está sentindo, às vezes dá uma impressão para a pessoa em que isso é ruim para ela, né? Então, o fato de você falar o que você sente, não, às vezes não é confortável para a pessoa. Por isso que às vezes CNV não é sinônimo de simpatia, né? A pessoa ser simpática. Exato. E aí, assim, tem vários componentes dentro de cada um desses, né? Dentro da observação, do sentimento, da necessidade e do pedido, eles são componentes, assim, que o Marshall explora amplamente, mas a gente não vai ter tempo de fazer aqui. Uma coisa importante no pedido, às vezes no final da comunicação e do pedido, é uma estratégia até de debates mais, vamos dizer assim, mais avançados ou mais Acalorados. não acalorados, mas de boa fé, vamos dizer assim, né? Que é o que? Você pedir para outra pessoa repetir o que você acabou de falar, ou o que você pediu. Porque muitas vezes a pessoa, ela traduz aquele pedido para um julgamento. Então, Uma o fato de... exigência, né? Para uma exigência, exato. Ou até por algo que você não falou, mas ela julgou que você quer atingir ela de outra forma. Então, é muito importante, é bem interessante essa questão de você pedir. Você poderia, por favor, repetir o que eu te pedi? Né? Aí a pessoa pode falar uma coisa tipo, você pediu para eu não ser eu mesmo. Entendeu? Você pediu para eu ser a pessoa artificial. E aí nesse Você vê processo, que a pessoa não entendeu, né? isso, e aí você fala assim, não, não, olha, vamos voltar, tá? Aí você recalibra para até criar essa empatia e ter esse entendimento. Então, esse processo também, porque eu falei de debates, porque geralmente quando tem um debate entre dois lados, né, se você quer ter um debate, isso nada a ver com o CNV, tá, galera, mas debate, até debater mesmo assuntos distintos, num debate aberto, que o pessoal chama, na gringa, chama de fazer o homem de aço, né, porque a gente tem a falácia, o espantalho, que você faz uma caracterização fraca do argumento do outro, e você tem o inverso, que é você fazer um homem de aço daquela argumentação, que ele Legal. vai tentar pegar exatamente o que tem do mais importante da sua perspectiva e tentar construir um argumento forte para ela. Então, isso é interessante também, esse processo de você pedir para repetir. Você poderia repetir, falar para mim qual que é a minha posição, qual que é a minha perspectiva, para ver se você realmente está entendendo a minha perspectiva? E aí você faz isso da forma mais melhor possível para que o outro, pô, beleza, eu estou entendendo, você está me entendendo e a gente pode partir daqui. Então esse processo é bem interessante de pedir para o outro repetir ou falar o que ele está ouvindo. Porque às vezes, por isso que é legal você estudar isso com as pessoas no seu ambiente. Porque às vezes se só você estuda isso, você está praticando isso, o seu pedido, ainda no letramento da outra pessoa, é uma exigência, por mais que você tenha feito um pedido com todas Uhum. essas características. Porque a pessoa está tão automatizada em julgamentos, por exemplo,
que ela vai ver o seu pedido como uma exigência ou como uma obrigação e tudo mais. Então, todos do ambiente conseguirem ter contato com isso é importante. Porque é difícil para você, né, poder elaborar tudo isso, e é difícil também para a pessoa conseguir entender isso como um pedido formulado dessa forma, né? Então é Uhum. importante todos terem contato para que ele brinca, né, de com todo mundo ter a orelhinha da girafa, todo mundo conseguir escutar essa estruturação como um pedido e que não como uma ofensa, não como um julgamento. Exato. E o Marshall fala assim, né, que a solução, o problema da comunicação em geral é que você parte para a solução sem passar por todos esses conjuntos. Então, na verdade, a empatia está na hora que você entende a necessidade do outro sem qualquer tipo de crítica ou julgamento. E aí, a solução para o conflito é quando um lado consegue falar da necessidade do outro, replicar a necessidade do outro, falar exatamente a necessidade do outro, sem nenhum julgamento, e o outro lado também. A partir daí, de que os dois, um entende a necessidade do outro, que você chega na solução. Ele fala que o problema é que a gente tenta partir direto para a solução, sem entender esses conjuntos todos da necessidade de cada um. A partir do momento que você sabe a necessidade de um, a necessidade do outro, você consegue mapear uma solução. E aí um lado vai ter um pedido, outro lado vai ter um pedido, e aí vai chegando num acordo que consiga suprir ao máximo possível a necessidade dos dois lados. Mas sem entender a necessidade de um e do outro, você não consegue chegar numa solução. Isso é a base da CNV. Né? Então, Perfeito. observação do que está acontecendo, o sentimento e a necessidade, e aí o pedido, e aí vem um processo de solução. Sempre dessa forma. Lembrando, pessoal, que toda a estruturação, é claro que a gente está dando esqueleto, mas, por exemplo, o Marshall fala até da questão de como você agradecer. Né? Existe até uma forma de agradecimento em que, na verdade, você está expondo realmente a sua satisfação da pessoa ter feito, tomado uma atitude que supriu a sua necessidade. E eu acho interessante porque tá muito na moda, né? A galera usar gratidão e a galera usar o agradecimento como um reforço, né? Em grandes empresas, o marketing usa muito isso, né? Então, e quando você usa isso com uma forma pensando em algo para você, quando cai a ficha da pessoa que ela está sendo manipulada, isso é ruim, né? Porque daí a pessoa vai olhar para você com uma outra forma. Agora, quando um agradecimento é feito com esses pilares mesmo, né, de você expressar o que a pessoa fez exatamente, bem preciso, com observação precisa, o que você sentiu dela ter feito aquilo e o que supriu a sua necessidade da pessoa ter feito aquilo. Então você reformula uma empatia muito grande com uma elaboração dessa, do que simplesmente você chegar e falar assim, você fez um grande trabalho, viu? Parabéns, né? Então é muito vago, né? Você não aprofunda realmente o porquê que a pessoa fez aquilo, quanto o que ela fez afetou você. Bom, é isso aí. Então, vale muito a pena, a gente vai deixar, né, a descrição, tem um workshop de 3 horas também do Marshall, que ele abrange, traz vários exemplos, né, é bem divertido que ele faz o chacal, que é a comunicação comum, né, violenta, e a girafa, com o fantochezinho, que é a que domina a CNV, para vocês verem, enfim, tem muitos vídeos, a gente vai fazer um compilado aí e deixar para vocês. Eu acho que a gente pode pegar agora, Brunão, um exemplo de um dos livros que está contigo, Sim. para a gente explorar, que é inclusive sobre finanças, né? Para a gente explorar um pouco disso e entender de uma forma mais prática de um conflito bem velho, vamos dizer assim, entre um casal que está junto muito tempo e que é um conflito financeiro que está acontecendo. 40 anos. De 40 anos de conflito em cima de uma mesma coisa. E ver como a aplicação da técnica de comunicação, como essa organização de sentimentos, necessidades e tudo mais, ela possibilita a gente chegar num acordo final. Né? Então, manda ver aí. O Marshall, ele, nesse livro, esse livro não é o de comunicação não violenta, que é o método, né? É um livro dele que é uma exploração dos workshops, dos cursos que ele deu, então ele traz muito exemplo, muito legal também, vale a pena. E em específico nesse exemplo, ele fala que o casal está com um conflito de quase 40 anos, sem resolucionar,
e ele fala assim, olha, eu vou tentar resolucionar esse conflito em 20 minutos. Eu preciso que cada um fale a necessidade do outro. Né? Então ele pede para a mulher, assim, você poderia falar qual é a necessidade do seu marido? Que não está sendo E atendida, né? que não está sendo atendida, né? Daí ela fala, é muito óbvio, Marshall. Ele não quer que eu gaste muito dinheiro. Dinheiro nenhum. O marido responde, isso é ridículo. Daí o Marshall fala, poderia tentar de novo? Qual você acha que é a necessidade dele? Bom, vou explicar, Marshall, ela fala. Sabe, ele é igualzinho ao pai dele. Respondeu ela. Daí ele esperou ela contar toda a história do sogro, né? Daí ele fala, espera um pouco. Você está me oferecendo uma análise sobre o porquê ele é e como é. O que estou pedindo é que você me diga simplesmente qual a necessidade dele está sendo envolvida nessa situação. Você está fazendo uma análise intelectual do que aconteceu na vida dele. Então ele não conseguiu, daí ele chegou para o marido, né? Ele perguntou para o marido: você poderia falar qual é a necessidade da sua esposa que não está sendo correspondida? Daí ele fala: Marshall, ela é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, disse ele. Mas quando se trata de dinheiro, ela é totalmente responsável. Ou seja, continua isso até que chega um momento em que realmente os dois entendem de explicar qual a necessidade do outro. Mas esse exemplo é interessante porque eles estão 40 anos juntos e um não entende qual é a necessidade do outro. Então, quando o Marshall explora isso a fundo e pergunta, né, para eles, e eles começam a ver a necessidade do outro, fica muito mais fácil. Daí eles conseguem, né, e deu menos de 20 minutos, segundo o Marshall, Uhum. quando um conseguiu. Eu lembro desse exemplo, né, de um curso dele. E é engraçado, né, porque no final das contas é o quê, né? A necessidade do marido é garantir, que, né, aconteceu algo no passado, que é uma vez ela extrapolou os gastos, esse é o fato que aconteceu, uma vez ela arrebentou de gasto de cartão de crédito, e aí a necessidade dele é de garantir a estabilidade financeira da família. E aí a necessidade dela é de ter autonomia com os gastos dela sentir autônoma com os gastos dela. Então, essas são as duas necessidades que eles não conseguiam expressar. E que ao longo dos anos, um cria a imagem do outro e que não passa nunca do julgamento. E aí, a partir do momento que você tem essas duas necessidades, você chega num acordo. Você fala assim, tá bom, então você entende, né, você pode repetir exatamente qual é a necessidade do seu marido, você pode repetir exatamente qual que é a necessidade da sua esposa, e aí você começa a chegar na solução. Né? Sem isso, então você pode chegar na solução seguinte, tá, então você tem essa autonomia financeira, mas o gasto máximo que você pode ter por tanto tempo vai ser mais ou menos isso. A gente pode acordar nisso? Acordamos, beleza. Então, isso casa para os dois concordam? Concordam. Então, supriu a necessidade dos dois. Ele sabe que não vai passar desse gasto e ela, ao mesmo tempo, vai ter certa autonomia com o dinheiro. E aí você tem a resolução do conflito. Mas se você não ouve, não tem essa conexão entre as duas necessidades, esse diálogo deles de, ele tem uma mentalidade X com dinheiro por causa do pai dele, e ela é irresponsável com dinheiro, nunca chega numa solução. Sim. Aí estende por 40 anos, né? Isso ele fala bastante no workshop dele, é bem interessante. Exato. Uns exemplos interessantes, porque tem algum público grande nosso que é profissional da área de saúde, não sei se vocês já tiveram isso, mas a oportunidade de atender casal, né, mas só que você vai tratar por exemplo, e o quanto interfere a comunicação dos dois para mim, né? Uhum. Então, às vezes você pede para a pessoa, por exemplo, aconteceu uma vez, perguntei para a moça, então, você consegue explicar para mim detalhadamente como que é a sua dor e tudo mais? O marido entrou na frente, você tem 2 horas aí? Porque ela tem dor pra caramba. Então ele gerou toda uma instabilidade ali naquele ambiente, sabe? De comunicação. Porque é um julgamento em cima dela, né? Que ela reclama muito, por exemplo. E quem entende dor hoje sabe o quanto isso está interferindo, né? No processo até de tratamento. E é bizarro, né? Quando você começa a entender esses cenários, extrapola para tudo. E aí é muito interessante também, que eu acho que várias áreas, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde, pode se apropriar muito desse tipo de conhecimento, de técnica, né? É muito, muito interessante, assim, até para conseguir criar uma empatia com o paciente e tudo mais.
E é doido também que essa coisa a gente consegue pensar vários exemplos, né? Mas o Marshall fala, e na minha vida também já aconteceu, de tipo, você faz um pedido vago, né? Então, você fala assim, é engraçado que ele fala assim, a esposa fala pro marido, né? Você nunca passa tempo em casa, né? Você nunca, acho que você está trabalhando, você passa muito tempo no trabalho. Fala assim, você passa muito tempo no trabalho, né? Você passa muito tempo no trabalho. Aí ela queria dizer o quê? Que ele podia passar mais tempo com ela em casa. E aí ele foi Sim. lá e se inscreveu no torneio de golfe, né? Tipo, porque É, para ele ele não não está explicou. claro, né? Sim. E, Então, e na área da saúde é a mesma coisa, né? Os dois lados, né? Um, que às vezes o terapeuta não consegue fazer uma pergunta mais específica que ele gostaria que a pessoa falasse dela, né? Então, por exemplo, você, Dona Maria, me fala da sua dor. Mas ela fala assim, minha dor, putz, ela fica o dia inteiro comigo, eu não consigo fazer mais nada em casa, né? Eu não uhum, consigo mais nem lavar roupa, limpar a casa. Mas ele queria saber especificamente como que é a dor, né? Então ele não entra em detalhes. E a autopercepção da pessoa às vezes também está limitada, né? Então, você consegue me explicar para mim, Dona Maria, como que é a sua dor no seu braço? Onde ela começa, onde ela termina? Daí a pessoa às vezes não tem essa autopercepção, que é muito característica, né, da dor crônica. Eu tenho dor no braço inteiro. Mas em que aham, momento, Maria? O tempo todo, sim, sim. entendeu? Então, essa autopercepção que a gente está falando aqui de sentimentos, mas também entra nesse campo, né, de percepção mesmo. E uma dica aqui para pessoal da área da saúde, eu tenho um livro muito bacana, ele não é de comunicação não violenta, mas ele usa meio que um esqueleto, assim, da CNV. Ele chama Entrevista Motivacional no Cuidado da Saúde. Vale muito a pena, é um livro bem massa, assim, que ele traz um esboço de comunicação de paciente e terapeuta, assim, vale a pena. Então, eu acho que a gente queria fechar agora falando um pouquinho de algumas coisas, de limitações da CNV, né? Ou da perspectiva do Marshall de CNV, que eu acho que é interessante falar para até atualizar algumas coisas que precisam, com base na ciência atual, com base que a gente conhece, né? Também de psicologia evolutiva e comportamento humano. Eu acho que uma das coisas é que ele fala que eu discordo bastante dele, que a CNV, essa forma de se comunicar através dos sentimentos, é algo natural, é algo que deveria, soa até como fácil, e que na verdade é só uma barreira cultural da nossa cultura, né? E eu tendo, dentro do que eu sei de antropologia e de comportamento humano em geral, é, eu tendo a discordar muito dele, assim, disso. Eu não acho que é algo natural. Eu acho que é muito comum a gente criar categorias para simplificar o raciocínio, e dentro dessas categorias a gente sempre perde alguma coisa no caminho. Então, acho que dificilmente a gente vai achar uma língua que ela realmente fala desse princípio, desse ponto de vista do sentimento individual, né? Eu acho que é uma coisa que essa parte individual de respeito ao sentimento individual é algo um tanto incomum em culturas em geral, né? Eu acho que tem estudos sobre isso também, o quanto sociedades mais sociocêntricas, né, ou seja, que são mais focadas no grupo e não no indivíduo, elas tendem muito mais a ser regidas por tradições rígidas do que por sentimento do indivíduo, do que o sofrimento individual. Inclusive, o Jonathan Haidt traz isso no estudo dele de um livro dele, que eu vou deixar listado lá para quem quiser explorar. Mas ele mostra que quanto mais a sociedade ela é voltada para o grupo, para a identidade de grupo, menos o indivíduo é levado em consideração para dor, para sofrimento e para tudo mais. O tabu, as tradições têm um poder muito maior. Sim. Então, é um E pouquinho... até que ponto, né, Caio? Até que ponto vale a pena conseguir chegar realmente a suprir a sua necessidade, Exato, né? exato, Porque às vezes individual. você vai suprir toda a sua necessidade individual a troco de quê? Né? A Às troco vezes de a um... troco de Exato. ficar sozinho, por exemplo, né? Uhum. Não sei. E é muito louco, porque realmente é esse cenário de individualidade, de liberdade individual que a nossa sociedade possibilitou, através da economia de mercado, principalmente,
em que a gente tem essa autonomia de conseguir expressar, de conseguir falar e de suprir a nossa necessidade o tempo todo, né? Uhum. Então, isso a gente discordou bastante estudando novamente, né, a CNV. E aí, outra coisa é também a questão da personalidade e questões biológicas relacionadas à personalidade. Né? Ele trabalha muito dentro, me parece, do que eu li dos livros dele, trabalha muito na perspectiva de tábula rasa, de construção cultural plena. Né? Uhum. Então, que você não tem características centrais do indivíduo e que vão ter modulações de comunicação com base nessas características dos indivíduos também de personalidade. E eu acho que, inclusive, é uma perda você não usar isso, levar isso em consideração na hora de entender a comunicação com alguns indivíduos. Eu acho que é muito vantajoso você saber essas diferenças e até que nem você falou, né, Bruno, de empatia. Como é que é? Sim. Quando você entende essa questão da Big Five sua e a Big Five das outras pessoas, do seu convívio, você consegue exacerbar essa empatia pelo que o outro faz, né, pelo sofrimento do outro, ou pelo que o outro está fazendo para você. E de como você conseguir juntar a CNV com esse entendimento. Porque só a CNV em si, fala assim, beleza, eu tenho a formação em CNV, agora eu vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida em relação à minha comunicação com as pessoas. Mas, como a gente disse, tem alguns pontos em que, às vezes, você não vai conseguir mudar no outro. Nem é o objetivo né, da CNV, mudar outra pessoa. Mas suprir a sua necessidade através da atitude da outra pessoa. Porque tem essa barreira, realmente, de personalidade muito forte envolvida. Mas quando você entende a personalidade da outra pessoa, você fala, peraí, então é por causa disso, né? Então, tem um peso maior por ela ser assim ou por ele ser assim, né? Então fica muito mais fácil e aumenta, no meu caso, aumenta a empatia, né? Aumenta Uhum. essa noção de entender o próximo. Sim, e é exatamente nossa questão no episódio 9. A gente reforça aqui, porque é um episódio que a gente teve bastante trabalho, a gente traz todo o embasamento científico do Big Five, de estudos também de comportamento e personalidade. E eu acho que ajuda muito nesse processo de lidar com polarização e também dentro da comunicação entre indivíduos. Acho que é uma coisa bem, É. bem legal, bem que... E a ingenuidade do pensamento binário também, né, Caio? Sim. E na visão deles, né, essa nossa linguagem de julgamento e tudo mais é por conta de questões sociais e culturais. E a gente explorou bastante isso no episódio, acho que 13, de religião, Religião. em que você tem um arcabouço de moral Uhum. bastante estabelecido nas sociedades humanas, né, como um geral, né, e explora até para características políticas, por exemplo. Uhum. E isso foi fundamental, né? Então, se tem isso, se existe essa noção nossa de certo e errado para algumas situações, de fato a gente tem que saber modular ela na nossa comunicação, porque às vezes vem instintivamente um julgamento, às vezes vem instintivamente o que está certo e o que está errado, você vai querer provar para o outro e tudo mais. Então é E é uma racionalização mesmo da comunicação, não tem como. exato. E é uma crítica final, acho que eu tenho ao Marshall, é o peso que ele dá para a linguagem. Eu acho que a linguagem é extremamente importante, ela molda realmente como a gente vê o mundo, mas como ele tira também a questão biológica por trás do nosso comportamento, ele dá esse poder total à parte de linguagem e comunicação, né? Então, ele citou estudos de que as linguagens que têm mais alguns termos, alguns julgamentos, termos de julgamentos, correlacionam, né? O cara fez estudo lá, correlacionava com sociedades mais violentas. Porém, ele não cita esse estudo, ele não coloca na biografia do livro esse estudo. Esse estudo é sempre citado para falar, para defender uma perspectiva mais politicamente correta, só que eu não acho em nenhum lugar esse estudo para avaliar se é um estudo bom ou não. Então, e para mim não faz o menor sentido dentro dos meus conhecimentos que eu tenho, de que essa correlação, fechar essa correlação é uma coisa improvável, vamos dizer assim. Sim. Não acho que as sociedades mais violentas, não faz muito sentido as sociedades mais violentas terem simplesmente uma linguagem mais julgadora. Então, muita gente usa esse estudo que ele citou, mas que citou assim, né? Ele falou desse estudo, ele não citou. E para defender essa questão
controle maior sobre a fala, sobre o que está sendo dito e os termos que podem ou não ser ditos. E isso é usado de forma... Tem sido muito criticado por alguns comediantes nos Estados Unidos, porque começou a ter uma perseguição por qualquer termo, a gente vê isso, né? E sem respaldo de que realmente esses termos afetam da forma que as pessoas falam que afetam a sociedade. A gente não pode afirmar isso. Enfim, é todo um debate bem amplo, mas o ponto crítico é que ele não coloca na biografia o estudo, e eu não acho estudo em lugar nenhum com o título e o nome do autor. Não achei de jeito nenhum. Vou continuar procurando, se eu achar eu coloco lá na descrição E do é uma episódio. pena, né, Caio? A gente estava discutindo isso. Uma pena dessa metodologia, né, da comunicação não violenta, tá restrita a um público específico, né, de entendimento, assim. Porque ela Sim. realmente ela poderia ser universal, assim, no sentido de implementação, de estudo, né, de Uhum, prática, uhum. e não ser restrita a determinada linha, às vezes até política, né, no É caso, ideológica, né? Tem ideológica. isso, né? Então, infelizmente, eu acho que a ideia também de trazer esse episódio com esse nome de comunicação mais racional e tudo mais é uma forma da gente quebrar um pouco esse estereótipo e trazer para outras pessoas, né? E sim, ele não é rígido, né? Não é um esquema rígido de comunicação, ele vai exigir um arcabouço também de sentimento, de mais intuitivo, né, ao Uhum. longo do uso, mas eu acho muito positivo pensar ele a partir de uma estrutura algo bem estruturado para depois você aprender outras coisas e ter a empatia a partir da técnica. É possível, você não precisa ter empatia antes da técnica, né? Sim. Então, eu acho que a técnica estando à frente, eu acho que ela possibilita outros indivíduos experimentarem e entenderem o que é e os benefícios da comunicação. E quando essa comunicação já está bem consolidada e bem praticada, né, ela vira algo natural mesmo, porque às vezes você fala de uma forma não nessa estruturação, como ele passa, mas o entendimento por trás dela já é uma forma de não julgamento e de não exigência, né? Então já fica algo muito mais leve, muito mais solto, então isso já facilita muito, né? Só o fato de as pessoas praticarem isso, entenderem isso, já já cria um ambiente muito mais aconchegante assim de comunicação. E é isso aí. Eu acho que a gente para por aqui. Valeu, galera, que seguiu a gente até aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer um resumo interessante da comunicação, inspirado vocês a explorarem também os materiais que a gente vai deixar aí linkado. Vale muito a pena, principalmente o workshop do Marshall, que tem com legenda em português. É bem engraçado, é bem interessante. E eu acho que, enfim, trouxe bastante mudança para a nossa vida, né? E eu fico por aqui. Brunão, últimas palavras aí antes de encerrar. Não, isso aí, gostei bastante. Foi 2 semanas aí de estudos, mas que valeram muito a pena de explorar, retomar muitas coisas. E espero realmente que a gente consiga ter passado basicamente um pouco, né, de uma comunicação mais racional e que vocês consigam implementar minimamente esse conceito nessa nova rotina aí de isolamento social que não está sendo fácil e que a gente está tentando dar só mais uma ferramenta para se tornar algo mais prazeroso e mais possível de convivências benéficas. Beleza. Falou, galera. Até a próxima. Valeu, um abraço.